Tem um poeta chamado Ernesto Melo que ele canta com um amor tão grande a essa cidade, a capital do estado de Rondônia. Ele diz o seguinte: Porto Velho, meu dengo, desde que eu me entendo, tu és o meu caso de amor. Teu sol, teu luar, teu perfume, tuas meninas em flor. Teu verde é o mais verde dos verdes. O teu luar é o mais belo luar. Quando se faz serenata, tua lua de prata é um convite para amar. Ernesto Melo, quando ele canta Porto Velho, meu dengo, ele retrata um pouco dessa cidade. O hino de Porto Velho também nos coloca que a cidade ela foi forjada nas oficinas do Pátio da Madeira Mamoré. Tudo isso mostra a formação da capital do estado de Rondônia, esse estado que nós estamos, Porto Velho. O tema de nossa aula de hoje, na tela para vocês, aula de número 16.1, iremos falar sobre a criação de Porto Velho. Primeiramente, nós vamos ver qual é a relação de Porto Velho com a Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O significado do seu nome, os primeiros bairros eu trago coisa interessante de pesquisa recente de colegas lá do IFRO e grupos políticos que se formaram aqui. As habilidades da aula de hoje. Aí a gente já começa assim, com essa imagem. A relação da Estrada de Ferro Madeira Mamoré com Porto Velho. Nós já vimos em aulas passadas como se deu o processo de construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Nós vimos que a tentativa da Bolívia tentava ligar Santo Antônio a Guajará-Mirim. Guajará-Mirim que ainda não existia, mas tentava-se fazer essa ligação. Santo Antônio era o ponto de partida da Estrada de Ferro. Chegou um determinado momento que Percival Farquhar, através dos seus estudos, através do estudo que ele pediu para fazer, inclusive, nós tivemos aqui a presença do sanitarista Oswaldo Cruz, Belisário Pena, nós tivemos aqui, é claro, já tinha, foi em 1910, já havia essa mudança do trecho da Estrada de Ferro. Mas, através dos estudos que Farquhar faz aqui da região, percebe-se que Santo Antônio seria insalubre. Então, eles resolvem recuar a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré exatamente 7 quilômetros. 7 quilômetros. Então, se você observar na tela para vocês, e rapidinho, para a gente observar essa foto. Se vocês observarem, Santo Antônio, inclusive as hidrelétricas, elas ficam aqui, ó. Certo? Eles recuaram 7 quilômetros para fazer essa construção. Por quê? Aqui era onde ficava o trecho encachoeirado, aqui não. O rio corria livremente, o porto, o velho porto dos militares. Então eles decidem recuar a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Surge Porto Velho daí? Não, mas começa a surgir os projetos políticos que seria Porto Velho. Porque com a Estrada de Ferro sendo construída aqui, os trabalhadores da Estrada de Ferro, eles começaram a se aglomerar em suas proximidades. São aí que vão formar os primeiros bairros. Porto Velho, enquanto município, ele só vai ser criado em 1914. Detalhe para vocês. Esse pedaço aqui, onde é criado Porto Velho, em 1914, pertencia ao estado do Amazonas. Lá onde eu marquei onde fica Santo Antônio, pertencia ao estado do Mato Grosso. Mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui nessa região aqui, ó. Vamos ver aqui. Aqui nessa região aqui, onde eu estou apontando, mais ou menos aqui nessa região, é onde ficava a divisa, o marco divisório entre o estado do Mato Grosso e o estado do Amazonas. Olha aí que interessante. Coisas que vocês não sabiam e agora estão sabendo. Tá certo? Então, Porto Velho começa a se formar desta maneira. Vamos lá para a nossa aula para a gente entender melhor? Na tela para vocês. Vamos ver aqui. O ano de 1907 nasce sobre a estrutura da ferrovia a cidade de Porto Velho, dando origem ao mais novo empreendimento industrial de grande vulto dessa época. Porto Velho da década de 70 aqui, ó.
Coloca a foto de vocês. Lembrando, essas fotos são colorizadas por luz claro. Nós pegamos aí essas fotos, conversamos com ele, para colocar aí em nossas aulas. Olha aí, Porto Velho da década de 70. Olha os carros interessantes. O Fusca era top, carro top da época aqui. E Porto Velho começa a se formar. Esse Porto Velho da década de 70, mas Porto Velho começa a se formar em 18. Aqui nós vamos ver alguns prédios. Esse daqui, ó. Esse daqui foi o mercado municipal, construído para abastecimento de carne e tudo. Esse mercado ele pegou fogo. Depois ele vai ser reconstruído só a metade dele aqui e hoje é um mercado cultural. Aqui em cima nós estamos diante aqui do Hospital São José, hospital tão importante que foi naquela época. Esse aí é o Centro Histórico de Porto Velho. É uma visão do Centro Histórico de Porto Velho. Aqui, nessa fotografia, nós observamos que daqui de onde foi tirada essa fotografia, hoje é a Unicentro, mas ainda não existia esse prédio nessa época. Então, Porto Velho ele começa a se formar dentro dessa característica. A cidade nasce do estado do Amazonas, a 7 quilômetros abaixo de Santo Antônio. Então, Santo Antônio fica aqui para cá, a 7 quilômetros abaixo, vai surgir Porto Velho, com alojamentos, residências, usinas elétricas. Eu quero que vocês percebam que para o início do século XX, isso é uma representação de modernidade muito grande. Porto Velho ter usina elétrica, telefonia, captação de água, que são as 3 caixas d'água que foram construídas aqui no alto, que abastecia a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Hospital, o Hospital da Candelária, que foi um dos maiores hospitais já tido aqui na América Latina, que trata sobre doenças tropicais. Na época ele era o maior da América. Um porto fluvial, interessantíssimo. As embarcações a vapor chegavam para abastecer de borracha aí, e depois por trilhos a mercadoria era descida ou subia num chamado elevado. O armazém, a lavanderia, fábrica de gelo. Imagine vocês ter uma fábrica de gelo no início do século XX. Fábrica de biscoito. Fazia parte da estrutura da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. O centro de Porto Velho aí da década de 50, e eu mostro para vocês o centro de Porto Velho da década de 50. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês, aqui na década para quem não conhece Porto Velho. Esse daqui é o bairro Caiari, tá? O bairro Caiari, a Luiz Ferreira cria o bairro Caiari como o primeiro conjunto habitacional do Brasil. Vocês sabiam disso? Getúlio Vargas, em 1940, vai vir inaugurar o bairro, ele inaugura, dá visita o bairro Caiari, que era considerado muito imponente para a época, era um bairro para moradores, para trabalhadores da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, então ele era muito moderno para a época. E nós temos aí algumas estruturas que vão surgir aqui em Porto Velho, aqui, ó, a primeira igreja batista aqui, que nós vamos ter, e outras construções que nós vamos observando nessa foto. Quando você vier aqui em Porto Velho, quem sabe nós vamos dar uma volta ali pelo centro histórico, vocês irão ver tudo isso de perto. Em 1914, só em 1914, é criado o município de Porto Velho através da Lei 757, pelo governo do Amazonas, Jonatas de Freitas Pedrosa. Ele cria o município de Porto Velho. Peraí, professor, por que o governador do Amazonas criou Porto Velho, enquanto cidade em 1914? Eu volto a dizer para vocês, Porto Velho, desde sua criação, em 1914, enquanto município, até 1943, quando é criado o território federal do Guaporé, Porto Velho pertencia ao Amazonas, era terra do Amazonas, tá certo? Então, Porto Velho era do Amazonas. Santo Antônio pertencia ao Mato Grosso, o Jonatas Pedrosa, então ele vai... Inclusive, nós temos uma praça aqui chamada Praça Jonatas Pedrosa, que muita gente não sabe, que é daqui de Porto Velho, não sabe por que o nome dela, em homenagem ao governador do Amazonas.
E aí vai ser criado essa cidade. Porto Velho é criada aqui, mais aqui, eu trago para vocês mais foto aqui, colorizada pelo Luiz Claro, do Centro Histórico de Porto Velho. Esse centro histórico aí, tão gostoso de se caminhar. É muito gostoso fazer uma caminhada no centro histórico, porque é um olhar da velha cidade e um novo olhar. A gente olha diferente quando a gente passa a conhecer cada ponto. A gente passa pelas 3 caixas d'água, passa pela Catedral Sagrado Coração de Jesus, pelo Palácio Tancredo Neves, pelo Palácio Getúlio Vargas, passa pela construção das grandes lojas maçônicas, a primeira prefeitura. É muito interessante vocês fazerem um passeio aqui. Os obeliscos, o Palácio, o Mercado Cultural, a primeira casa em alvenaria aqui de Porto Velho, o Cine Resc, nós temos aqui, tabulado aqui, nós temos aqui, listado aqui, vários monumentos aí, onde eu e o professor Lorismar temos um projeto chamado A Escola Visita História. São alunos que fazem essa caminhada no centro histórico aí, dentro da educação patrimonial. É muito gostoso. A gente sempre recepciona alunos do interior, seja da mediação, seja do regular, a gente sempre está recepcionando aqui na nossa cidade. Na tela para vocês. De 1915 até 1924, o superintendente major do Exército, Fernando Guapidaia, administrou a cidade. Aqui, ó. Fernando Guapidaia. Também conhecido como Major Guapindaia. Major Guapindaia, uma grande escola aqui de Porto Velho, Major Guapindaia. E ele vai ser o primeiro superintendente, porque naquela época não se falava prefeito, se falava superintendente. E olha aqui, ó, ele vai ficar por 9 anos como superintendente, indicado aí para administrar Porto Velho. De 1924 até 1930, Porto Velho deixa de ter seu poder legislativo devido ao governo revolucionário do Amazonas. Lá no Amazonas aí nós tivemos um governo revolucionário, nós tivemos aí o movimento tenentista chegando no Amazonas, inclusive a Luiz Ferreira vai estar participando do movimento tenentista, mas isso é uma história à parte, que a gente precisa entender aí dessa década de 20, quando nós estudarmos história geral, vocês vão entender essa revolução de 1924 até 1930. Tá certo? E aí, em 1930, Getúlio Vargas entra e também tira o poder legislativo. Alunos, tudo isso de Porto Velho, nós preparamos um vídeo interessante para vocês. O professor Lorismar foi lá e tudo, falar um pouco sobre essa criação de Porto Velho. Assista esse vídeo aí que vocês vão achar interessante. Velho surgiu exatamente nesse local que eu estou. Isso no ano de 1914. Porto Velho surge através de um acampamento da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Aonde? Num espaço que pertencia ao Amazonas. Lembrem que de Santo Antônio para cima nós temos aí a área de Mato Grosso. E aqui nesse espaço que nós estamos é a área do Amazonas. Portanto, Porto Velho nasce exatamente nesse local e acaba se expandindo até aonde nós conhecemos hoje. Olha só que curiosidade. Vocês sabiam que Porto Velho existia uma linha divisória? Não! Vem comigo. A linha divisória estava justamente ali na Avenida Presidente Dutra. E a Presidente Dutra era a avenida principal de Porto Velho. Da Dutra para cima, pertencia à Superintendência de Porto Velho. Da Dutra para baixo, para cá, pertencia à administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. Pois é, há quem diga que existiu uma cerca dividindo. Hoje, vocês notam que a principal avenida é a 7 de setembro, mas no passado foi a Dutra. Era ali que acontecia os desfiles de 7 de setembro. Não é interessante? Todas as festividades aconteciam na Dutra, na famosa linha divisória. Vocês sabiam que nós tivemos aqui um primeiro jornal? E esse jornal se chamou The Porto Velho Time. Era um jornal americano. Ah, um detalhe. Aqui as pessoas, nesse espaço da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, as pessoas eram autorizadas a andarem armadas.
É porque a empresa americana, May Jake Randall, porque é a empresa que estava construindo a estrada de ferro, então, para poder se resguardar, todos eram obrigados a usar arma. Porto Velho, ela foi uma cidade cosmopolita. Mas, professor, o que vem a ser uma cidade cosmopolita? É uma cidade que o mundo se reúne nela. O mundo se encontra nela. Aqui tinha tudo para que nós pudéssemos estar falando hoje fluentemente o inglês. Mas não foi para frente. Porto Velho hoje, nós estamos com o quê? Porto Velho, com quase 800 mil habitantes. O estado de Rondônia já está com 1.700.000. Então, só após 100 anos, Porto Velho evoluiu. Porto Velho. Essa cidade, de nome tão interessante, de onde vem esse nome? O professor Lorismar traz algumas curiosidades e traz a questão da rua divisória ali, onde dividia a cidade de Porto Velho e a administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré. A administração da Estrada de Ferro Madeira Mamoré era tão interessante ali que era norte-americana, era a estrutura norte-americana, é por isso que vai ter toda essa tecnologia, porque os norte-americanos que vieram para cá trouxeram o que era de melhor de tecnologia que se tinha naquele momento. Então, trazem essa tecnologia para cá, criam um jornal que era escrito em inglês, de Porto Velho, Times, um jornal escrito em inglês, e nós temos todo um aparato. Mas de onde surge esse nome Porto Velho? De onde vem? Será que vem da velha lenda que se contava do velho Pimentel? Historicamente não se foi comprovado a presença de nenhum velho senhor chamado Pimentel. Historicamente não se tem, mas se teve essa lenda. Mas vamos ver de onde vem esse nome para a nossa cidade. Na tela para vocês. O significado de Porto Velho. Olha aí o pessoal nas canoas. Imagina essa canoa lotada, gente. Mercadoria de pessoas remando. Era a canoa que aguentava o banzeiro do Rio Madeira. Não era fácil, não. O motivo para a origem do nome da cidade. Qual é o motivo? Ah, daqui, ó. Só para você ver aqui, ó. Esse daqui é o obelisco do centenário da independência do Brasil, tá? Esse obelisco que fica lá na Praça Getúlio Vargas, esse obelisco ele vai completar 200 anos, só para vocês terem uma ideia. Aqui era o antigo Palácio do Governo, que é o Palácio Getúlio Vargas, que fica aqui. Aqui a Unicentro. A Unicentro. Aqui. Tudo isso aqui são... Vocês, quando vierem aqui, daqui era o Porto Velho Hotel, que se tornou o Unicentro. Percebam vocês aqui, ó, as 3 caixas d'água, que o Luiz Claro reproduziu ela como se contava a história, que ela tinha o tampão de cima pintado de branco. Aí aqui as outras estruturas, o bairro Caiari, a Vila S, que vão estar aqui presentes nessa foto. O norte-americano Percival Farquhar, responsável pela construção da Estrada de Ferro Madeira Mamoré, após o Tratado de Petrópolis, mudou o início da obra para um novo local, devido a dificuldades de ancorar grandes embarcações em Santo Antônio. Então ele desceu 7 quilômetros. Vamos descer 7 quilômetros. Mas para que localidades eles iriam descer 7 quilômetros? Para que localidade? Farquhar define que ponto de partida seria o antigo Porto Velho dos Militares. Uma referência ao ponto de apoio utilizado pelo Exército Brasileiro da Guarda Imperial durante a Guerra do Paraguai em 1864 até 1870, quando se deu a Guerra do Paraguai. Esse antigo porto, a 7 quilômetros de Santo Antônio, ficava em terra pertencente ao estado do Amazonas. Por esta razão, a cidade ganhou o nome de Porto Velho. Os grandes historiadores, começou com com o historiador Emanuel, infelizmente já falecido, ele e outros historiadores fizeram esse levantamento, porque ficava aquele... De onde vem esse nome Porto Velho?
E aí veio essa concepção. Ali seria, na Guerra do Paraguai, seria um porto dos militares. Então, o Porto Velho dos militares. Vamos ao Porto Velho dos militares. É por isso que, nas eletivas, nós escolhemos sobre o quê? Que era fato, que era fake, né? Lembra que nas eletivas vocês estão fazendo isso daí? Pois é, isso daqui é uma questão que foi alimentado muito nas rodas de Porto Velho. Porto Velho vem do Velho Pimentel. Não, 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 não. Aqui dali é uma concepção lendária. E lenda se forma mito. Mito é só lenda, não é verdadeiro, certo? Então, aqui, nós temos aqui o porto dos militares da Guerra do Paraguai, que era o Porto Velho dos militares. Eles estavam aqui, até porque aqui era fronteira com a Bolívia. Lembra que era fronteira com a Bolívia? Aqui essa região, inclusive o Tratado de Ayacucho, ele é assinado devido a isso. Não esqueça disso, tá bom? Vamos lá, continuando na tela. Outra suposição que foi dada na época para o nome foi que Porto Velho, devido ao local onde se costumava caçar, a Toca da Anta, atual Praça Jonatas Pedrosa, que é outra concepção lendária que se teve aqui de Porto Velho. Lembra que eu falei para vocês sobre a linha divisória? Que seria a Rua Divisória? Aqui seria a Rua Divisória. Aqui seria a divisa. Daqui para cá, Porto Velho, e daqui para cá seria a administração da Estrada de Ferro Madre Mamoré. Aí Porto Velho vai surgir em 1914 dentro dessa linha divisória. Aqui é a Avenida Presidente Dutra, ó. Avenida Presidente Dutra olhando assim, e a Avenida Presidente Dutra, nós olhando ela de lado. Aqui, ó, o Unicentro já está de frente para nós. Aqui é a Avenida Presidente Dutra, onde estão passando esses jipes aí, ó, carro da época aí. E daqui seria mais ou menos a cor que o Porto Velho Hotel, ele tinha, que depois ele se torna Unicentro aí, o Porto Velho Hotel. Porto Velho Lendária, que é o do Velho Pimentel, a história que eu estava falando do Velho Pimentel, onde se fixou, aproveitando o antigo porto abandonado para empilhar lenha, que era vendido aos vapores. Aí seria a Porto Velho Lendária, o motivo lendário da cidade de Porto Velho. Porto Velho se forma em bairros. Como é que se dão essa formação em bairros? Qual é o primeiro bairro de Porto Velho? Qual seria o primeiro bairro de Porto Velho? Aqui é a formação central de Porto Velho, já com as estruturas. Aqui de cima dá para a gente observar bem aqui, ó. O mercado, o Palácio Getúlio Vargas, o Porto Velho Hotel, que se transforma na Unicentro, e outras construções que vão se formar aqui nessa região. Depois nós temos mais aqui em cima, nós vamos ter a Catedral, o Sagrado Coração de Jesus aqui em cima. Nós vamos ter aqui as primeiras construções aqui. Toda essa estrutura de Porto Velho é interessante nós observarmos. Aqui, ó, o obelisco que eu falo para você vai completar 200 anos ele agora. Porto Velho em 1949. Porto Velho em 1949. Observe a cidade dentro de um olhar. O estado, ele é feito, o território federal do Guaporé, ele é feito em 43. Então, Porto Velho em 49, ele ainda está ganhando uma determinada estrutura. Ele ainda não está estruturado do jeito que é. Ainda está em período de escavações, de definições. Percebam aí que Porto Velho ainda não tem a estrutura que tem hoje. É a cidade em formação. Então, poucas casas que existem hoje existiam naquele momento. Que existia naquele momento existe ainda hoje. Poucas ficaram, mas o marco sempre histórico de Porto Velho são as 3 caixas d'água aqui em cima que abastecia a estrada de ferro Madeira Mamoré. Então, Porto Velho, ele vai se formar dentro dessas estruturas. Porto Velho de 49 e Porto Velho atual. Olha a cidade de Porto Velho, essa maravilha. Porto Velho que está se tornando uma cidade vertical aí.
Uma cidade que era só casas baixas, agora está ganhando prédios, se tornando vertical, uma cidade cosmopolita, uma cidade, a capital do estado, o maior número populacional do estado, uma cidade onde toda a estrutura, o coração do estado está aqui no CPA, então tem toda essa estrutura. Olha aí, ó. Uma coisa que eu trago nova para vocês. Até então, deixa eu voltar lá embaixo, espera aí. Até então, nós sempre observamos aqui dentro dos livros de história que Porto Velho tinha surgido, o primeiro bairro seria o Triângulo. Só que, em estudo recente de professores do IFRA, se descobriu que não. Que os barbadianos que vieram para cá, os antilianos ali, que eram chamados de barbadianos, eles foram autorizados em determinado momento a trazer suas famílias para cá. Eles foram autorizados, olha, podem levar suas famílias, foram os únicos autorizados a trazer suas famílias. É por isso que eles ficaram por aqui. É por isso que eles prosperaram aqui, porque os outros não traziam suas famílias. E esses barbadianos que traziam sua família para cá, eles começaram a se formar em um pequeno bairro. Vamos ver aí como é que é chamado esse bairro, na tela para vocês. A obra Dossiê Rondônia, o rio que nos une, educação, migração e cultura nessas paisagens, foi organizada pelos pesquisadores do IFRO, Cledenice Blackman, Gilberto Paulino da Silva e Rosa Martins Costa Pereira. Tece considerações sobre o espaço de vida no estado de Rondônia, sobre Porto Velho e Guajará-Mirim, suas espacialidades como outras cidades unidas pela terra e águas amazônicas. Esse livro é maravilhoso. Eu adquiri ele recentemente, é um livro muito interessante sobre Porto Velho. A vida dos familiares dos trabalhadores afro-antilianos mudou a dinâmica do crescimento populacional. Lembra dos afro-antilianos, que eram chamados de barbadianos, família Chocles, família Malone, aqui, e outras famílias de barbadianos que ficaram aqui nessa região. Vale salientar que nenhum outro grupo foi permitido buscar familiares, com autorização de acesso ao complexo da Madeira Mamoré, exceção feita aos agentes de alto escalão da administração. Então, não se podia trazer. O que o texto fala aqui? Ó? O cara vinha da Itália trabalhar aqui. Eu quero trazer minha família aqui, que eu gostei de ficar aqui. Não, você não vai trazer sua família. Aí o cara terminou a obra da Estrada de Ferro, ele voltou para a Itália, ele voltou para a Alemanha, ele voltou para a Índia, ele voltou para as nacionalidades. Mas teve uma exceção. Fora os engenheiros que podiam trazer suas famílias, só que eles traziam sua família e voltavam, alguns ainda chegaram a ficar aqui. Mas tiveram exceções de pessoas que eram autorizados a trazer seus familiares. Entre eles foram esses trabalhadores afro-antilianos. Eles são autorizados a trazer seus familiares, é por isso que eles vão vir aqui e as crianças chegam aqui. Só que um detalhe, eles falavam inglês. Então, o que eles falavam, os brasileiros não entendiam muito a língua. Estavam bodejando, eles falavam ali, bodejando. E a região onde eles vão ficar lá vai ser chamado Alto do Bode. Vai ser apelidado pejorativamente assim. Aquele morro que foi derrubado, foram tirados daquela região. Na tela para vocês. Esse fenômeno foi fator primordial para o estabelecimento conjunto de esposas, parentes, negros, imigrantes, afro-antilianos, no aglomerado de casas que veio a se transformar em um bairro de Porto Velho, que recebeu o nome de... Olha como recebeu o nome desse bairro aonde vieram aglomerar esses imigrantes afro-antilianos. Eles começaram a formar casa e tudo. Barbadian, Tom,
ou Alto do Bode, que ficou conhecido. Pelos barbadianos, eles chamavam de Barbadian Town. Aqui a cidade dizia, não, é onde o povo bodeja, lá é o Alto do Bode. Lá dava um nome pejorativo. Era uma espécie de morro, percebo? Eles vão começar a se formar próximo das cidades, aí, essas formações aí, tipo como se fossem morros ali. Aí eles vão estar morando ali. Aí, mas em 1914, surge o outro bairro. Lá onde o trem faz a curva, tem uma ladeira que sobe, a gente sobe de bicicleta, a gente sofre para subir de bicicleta ali a ladeira do Triângulo, que ela é bem alta, assim, bem íngreme. E tem uma música que diz aqui que só na beira do Madeira, Porto Velho tem ladeira. E realmente a cidade é toda plana, só na beira do Madeira é que Porto Velho vai ter ladeira. Na tela para vocês aí. Apenas em 1914, o bairro Triângulo obrigava os trabalhadores da estrada de ferro Madeira Moraes, estavam muito próximo ao pátio da ferrovia, o que facilitava o acesso desses trabalhadores que escolheram estrategicamente seu local de residência. Muitas famílias tradicionais moravam no bairro Triângulo, como algumas famílias de barbadianos também moravam ali no Triângulo. Então vão se formar o Triângulo, o Alto do Bode, vai se formar o Mucambo, são os primeiros bairros a se formarem aqui em Porto Velho. Inicialmente o bairro era chamado de Morro Triângulo, pois, assim como o Alto do Bode e o Morro do Querosene, tinha suas subidas e baixadas, o que é visível ainda hoje na ladeira da Escola Franklin Delano Roosevelt, que fica no coração do Triângulo. Lembra que eu falo para vocês lá, essa subida do Triângulo aqui? Então, nós vamos ver algumas localidades aqui construídas no alto. O Barbadian lá, o Alto do Bode, e depois vai se formar o Triângulo. Depois nós temos o Mucambo sendo formado e outras localidades que vão ser formadas aqui em Porto Velho. O Caiari, já é o bairro de Porto Velho, que eu mostrei para vocês na foto anterior, lá, ó, aqui é as casas aqui de perto do Caiari, ó. Essa foto aqui é a foto da década de 40, quando o Caiari vai ser inaugurado. O Caiari surge como o primeiro conjunto habitacional do Brasil, criado por Aloysio Ferreira, que nacionalizou a ferrovia Madeira Mamoré e foi o primeiro governador do território federal do Guaporé. Aloysio Ferreira é uma figura que nós vamos ter uma aula exclusivamente sobre ele. Exclusivamente sobre ele. E falando em Aloysio Ferreira, o Aloysio Ferreira ele começou a dominar um grupo político aqui que foi apelidado pejorativamente de Cutubas. Com os demais territórios brasileiros criados em 1943, aí em 1943 é criado o território federal brasileiro, no caso o território federal aqui nosso, chamado Território Federal do Guaporé, vai ter o primeiro governador Aloysio Ferreira, vai ser desmembrado do estado de Rondônia, vão pegar terras do estado do Mato Grosso e cria-se o território federal. Aí é uma parada militar, um desfile militar. Foram criados 5 territórios naquele momento. Foi criado o território do Amapá, foi criado o território de Ponta Porã, que depois vai ser anexado ao Mato Grosso do Sul. O território do Iguaçu, que é anexado ao estado do Paraná, não virou estado, voltou ao estado do Paraná. O território do Rio Branco, que é hoje o estado de Roraima, o território federal do Rio Branco, e o território federal do Guaporé, que hoje se chama estado de Rondônia. Possuía uma constituição política que, ao nível de representação, era incompleta, na medida em que não previa a existência da maioria das instâncias legislativas e executivas eleitas pelo sistema de representação popular. Ou seja, gente, não tinha aquela estrutura. Havia o governador, quem indicava o governador do território? Quem indicava era o presidente da República. Mas o território ele poderia eleger um deputado federal. Um deputado federal. Era na briga desse deputado federal que se dava a disputa política aqui no estado de Rondônia. E adivinha quem vai ser o primeiro governador e quem vai ser o primeiro deputado federal? É ele mesmo, Aloysio Ferreira. Aloysio Ferreira se torna deputado por 3 mandatos aí, Aloysio Ferreira. Então ele é um grande líder político. Vamos entender aí na tela aí.
A vida política e eleitoral do território nesse período resumia-se em eleição periódica de deputado federal, para a qual deu provimento à Constituição de 1946. Então, Porto Velho é criado, o território é criado em 1943, em 46 é eleito aí o deputado federal pela Constituição e do presidente da República. A regulamentação pertinente previa a nomeação do governador. Quem nomeava o governador era o próprio presidente da República. Os demais cargos da administração territorial, como os prefeitos dos dois municípios, que só existia o município de Guajará-Mirim e Porto Velho, nós vamos ver isso na criação do Estado, na aula da criação do Estado, eram de livre nomeação e exoneração do próprio governador. Era o governador que indicava eles, os dois prefeitos. Então, a briga política ele estava aí, ó. Após o final do Estado Novo, o quadro partidário do território convivia com tendência, tradições e dinâmicas da época, assim que a vida política local ficou polarizada a partir de determinado momento entre os cutubas e os pele curtas. Os cutubas e pele curta era uma briga antagônica desses dois grupos políticos. Uns diziam que ele tinha, aqui eram muito boçais e tudo, eram os cutubas, e outros eram os pele curta, que seria a oposição de Aloysio Ferreira. Disputavam entre os cutubas, ligados ao histórico cacique Aloysio Ferreira. Então, o Aloysio Ferreira, ele era o grande comandante desses cutubas. E os pele curtas? O pele curta vão aparecer o Paulo Saldanha, Joaquim Vicente Rondon, que era sobrinho do Marechal Rondon, esse aqui, ó. Joaquim Vicente Rondon, o Renato Medeiros, aqui que era um médico, também representante aqui desse outro grupo político, os pele curtas. É aí que se dá, gente. É aí. Essa briga política ela vai ser tão forte, que vai ser uma briga política até pelo nome. Quando a Aloysio Ferreira cria o território federal do Guaporé, que o Rondon não aceita a homenagem, o território passa a ser território, não se torna território federal de Rondônia. Aí o Joaquim Vicente Rondon ele vai brigar para isso, para se transformar em território de Rondônia, como nós vamos ver em aulas posteriores. Na tela para vocês. Em 1964, segundo a palavra de José de Macedo, em sua coluna do Rio Adjacência, ocorreu que, 64, Aloysio Rondon e Renato Medeiros abandonaram seus liderados, que por falta de chefia entregaram o território de Rondônia ao arbítrio dos presidentes da República e dos ministros do interior, que transformaram Rondônia em uma verdadeira capitania hereditária, que entregam aos seus amigos e compadres Alto Madeira de 1981. Sabe o que eles queriam dizer com isso? Que quando esses dois grupos eles decidiram abandonar a política de brigar entre si, aqui a administração do Estado de Rondônia não passou a ser mais governadores aqui da região. Eram governadores que vinham do governo federal indicado, sem interferência daqui. Isso é um pouco de Porto Velho, e nós vamos ter uma aula sobre o Estado de Rondônia. Daqui a pouquinho eu volto com a revisão e com a atividade com vocês. Até lá.